Diz o velho mestre Eckhart: a todo dedo que eu aponto para alguém, acusando de algo, há 3 dedos apontados para mim. Tudo que eu noto no outro é porque me falta, me dói, é um espaço de vazio. Saber o que eu invejo é sempre um espaço possível para eu interpretar o que me falta. Temos muita fofoca, todos foram alvo de fofoca, mas ninguém é fofoqueiro. Nós temos um problema de sujeito histórico, quer dizer, não tem ninguém fazendo a fofoca. A fofoca é estrutural, atinge as famílias, as empresas, e as redes sociais baratearam o meio de divulgação, a atomização, a irradiação da fofoca. Fofoca é uma técnica e uma estratégia, mas infelizmente também é uma ratificação dos preconceitos. As fofocas geralmente falam sobre gênero, as fofocas falam sobre questões sociais, questões variadas. Elas são uma espécie de uma estrutura da nossa narrativa. O professor e o psiquiatra Gaiarsa chega a dizer que 80% do que nós falamos é fofoca, 20% é algo prático, direto, sobre uma questão objetiva. Lembrando que a fofoca pode ser verdadeira ou falsa. Às vezes eu espalho uma notícia negativa que é verdadeira e às vezes eu espalho uma notícia negativa que é falsa. Mas nós gostamos porque ela nos protege. Eu sei que o outro tem defeitos. E é também a última vingança dos fracos, não? Quando alguém muito famoso, muito importante ou muito bonito diz algo e nós falamos da vida dele, falamos das suas questões pessoais, que é uma defesa. A fofoca é um pouco a narrativa do fracassado. Hoje existe mídia caluniosa porque as pessoas consomem produtos caluniosos. Se ninguém se interessasse pela vida alheia, não haveria mercado para fofoca. Ao falar mal de alguém, imediatamente eu começo a estabelecer o fato que eu e você, ao falarmos de uma terceira pessoa, estamos estabelecendo uma aliança. Nós não somos aquela terceira pessoa. Isso cria a nossa identidade. Isso cria uma relação de amizade. Você é amigo também por falar mal de X ou Y e falar bem de X ou Y. Eu fui uma vez a um programa e o apresentador começou dizendo isso, né? Que horror, né, professor, essas pessoas que falam mal dos outros. Eu disse exatamente, você ao falar dessas pessoas está fazendo detração, ou seja, você está se considerando melhor ou superior do que aqueles que falam mal dos outros. Professor Carnal, você acha que a internet, de certa forma, turbinou isso aí? Turbinou porque ela atomizou a possibilidade de todos se tornarem autores. Turbinou porque ela retira o ônus da presença física. É mais difícil falar mal das pessoas com o risco físico da presença, do ônus de, por exemplo, receber uma resposta na cara ou até uma agressão física, mas também porque neste nosso mundo líquido, usando uma expressão do Bauman, nós nos tornamos todos autores com autoridade. Por exemplo, no momento que eu abro uma conta no Facebook, automaticamente eu ganho um diploma de jurista especializado em Constituição, apto a emitir opinião sobre impeachment, abalizada ao lado dos maiores constitucionalistas do Brasil, porque eu tenho conta no Face. No momento que eu tenho o acesso à internet, eu posso emitir opiniões sobre medicina, educação e história. E se alguém me disser que está errado, eu digo, é sua opinião. Há poucos dias eu emiti uma opinião sobre o abandono que o Reino Unido está fazendo da União Europeia. Um menino de 14 anos me respondeu, você está completamente equivocado. E eu pensei, a mãe dele era virgem e eu já publicava livros sobre o tema. E ele diz que eu estou equivocado. É claro que eu posso estar equivocado. E idade não é um argumento. Porém, não passa um minuto pela cabeça deste menino que talvez alguém que estuda o tema há 30 anos, talvez possa ter uma autoridade no tema. Ou não passa pela cabeça dessa pessoa. É muito difícil você separar o limite da liberdade de expressão do limite da injúria, da calúnia e da difamação. Em nome da liberdade de expressão, a gente acha que pode dizer tudo sobre todos. Ora, as palavras ferem, as palavras podem reduzir as pessoas, as palavras podem atacar, as palavras podem representar, inclusive,
diminuição de questões profissionais das pessoas, sendo dito. Por isso, liberdade de expressão é garantida pela lei e é um dos grandes privilégios da nossa vida. Porém, saber que as palavras ferem e destroem é fundamental na responsabilidade da imprensa e de todo cidadão que fala em público, ou que publica, ou que comenta. Este cuidado nós temos que ter. O humor, a ironia popular, a charge, o veneno, é uma espécie de arma contra quem a gente não tem mais nenhum poder. Da detração, então, ela tem como objeto alguém, mas toda vez que eu aponto o dedo para alguém, há 3 dedos apontados para mim. Teoria psicanalítica básica freudiana. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Se eu lhe acuso de alguma coisa, obviamente essa coisa encontrou um eco em mim, difícil de ser resolvida. Por exemplo, homofobia, como querem os psicanalistas, é sempre o choque entre 2 homossexuais, o que aceita sua sexualidade e o que não aceita, e por isso ataca. Ou seja, ao falar mal de alguém, eu estou expondo as minhas dores. Ao falar mal de alguém, eu estou dizendo, nossa, fulano é muito burro, fulano não tem estudo, fulano se tornou presidente, mas é muito burro. Bom, se ele é burro, se tornou presidente, você é genial e é gerente apenas dessa lojinha, alguma coisa está errada em relação ao cargo. Ou seja, é uma maneira de catarse. Catarse é um conceito aristotélico, no qual eu transfiro essa energia para este campo. Ou seja, falar mal é uma forma de falar do que me dói, do que me incomoda. Por isso, nós deveríamos ter um pouco de cuidado, que é quase um raio-x da nossa alma. Podemos usar essa palavra de origem africana como fofoca, uma palavra mais latina, bonita, que é detração, mas no momento que nós analisamos alguém, como você fez a cena há pouco e disse, essas meninas são más, nós estamos respondendo a fofoca com fofoca. Ou seja, falando mal de uma pessoa que está falando mal de outra pessoa. E neste momento que você disse que elas eram más, você e eu que estávamos nos ouvindo, passamos a nos sentir melhores, porque nós não somos como elas. Então esta é estratégia, é espontâneo, é universal. É verdade. Não? Todas as pessoas que fazem fofoca devem ser classificadas com a palavra humanas. Na verdade, só não faz fofoca, só não fala mal dos outros a pessoa que acabou de morrer. Essa é uma característica universal. É uma necessidade, inclusive, falar mal dos outros. A gente diz tradicionalmente, Oni, que as pessoas muito elevadas, sofisticadas, são pessoas que falam das ideias. As pessoas medianas falam dos acontecimentos. E as pessoas vulgares falam das pessoas. Para eu me tornar um fofoqueiro palpável para as pessoas, eu tenho que ter limites. Esses limites são muito variados, mas são limites muito importantes. Por exemplo, eu não posso inventar de tal forma que não possa ser acreditado, não possa ser crível. Então eu tenho que, dos grandes regras da fofoca é elogiá-lo. A outra é não dizer uma coisa absurda, né? Não é dizer uma coisa totalmente fora. E a outra, finalmente, é insinuar. Insinuar é a grande arte da fofoca, né? Você é de uma sensibilidade, você se veste tão bem, você tem um toque tão feminino. E aí, dependendo da segurança das pessoas, as pessoas caem nessa armadilha. Na verdade, eu só me irrito, eu só aceito a fofoca no momento que a fofoca dialoga comigo. Se alguém me grita que meu cabelo está ruim, eu nunca vou acreditar nisso. Agora, qualquer outra coisa que passe pela minha dor ou pela minha sombra, ela é alvo da detração. A nossa internet democratizou a imbecilidade. Quer dizer, sempre tivemos muitos imbecis, vários deles intelectuais também. Sem dúvida! Porém, a internet democratizou. Porque imagina que há 200 anos, se você quisesse falar mal de alguém, você teria que publicar talvez um livro. Isso não é fácil. Não é fácil escrever e não é fácil publicar. Mas hoje você faz um post de ódio. Este ódio fala só de você. Toda vez que eu falo de alguém, estou falando de mim. E a partir deste momento, a internet criou uma capilarização, uma atomização impressionante. Mas a outra questão, além da facilidade de falar mal dos outros, é o fato que no mundo contemporâneo todo mundo parece ser obrigado a ter opinião.
Interessante isso. Eu chego a usar uma expressão, uma comparação vulgar para isso. Quer dizer, opinião é como qualquer parte do seu corpo, especificamente uma, que você pode dar, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Você pode guardar um pouco para você. Eventualmente, você precisa saber se o outro quer, por exemplo, antes de dar. É bom estabelecer isso. No momento que eu estabeleço isso, eu estabeleço uma identidade, eu estabeleço uma possibilidade de estabelecer relações. O preconceito, ele é fácil de ser entendido. Infelizmente, ele se torna violência, assassinato, violência contra as mulheres, crime homofóbico e uma das desgraças desse país, que é o racismo. Infelizmente, por vezes, ele não só é agressivo, mas ele é fatal.